Vamos ler aí o texto? Salmo de número 11, verso do 1 ao 7. Lembrando aí, deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar aí a exposição do texto. Eu me refugio no Senhor. Mais um salmo aqui de Davi, e ele inicia o seu salmo dizendo isso. Eu me refugio no Senhor. O contexto deste salmo é justamente que Davi está mais uma vez passando por angústias, aflições, muitos tormentos em sua vida. E aqui provavelmente Davi está mais uma vez fugindo de Saul, enquanto ele levanta o seu clamor a Deus, buscando em Deus refúgio e refrigério. E você vai ver que ao longo deste salmo, as pessoas começaram a dar conselhos a Davi. Foge, vá para os montes. Ou seja, busque um lugar para você se esconder, para que Davi não te ache e que você não venha a ser morto. Porém, Davi inicia o seu salmo reafirmando a sua esperança e a sua confiança em Deus. Por isso ele diz, eu me refugio no Senhor. E ele fala o que as pessoas estavam dizendo. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Este era o conselho que as pessoas estavam dando a Davi. Busque um lugar para você se refugiar. Vá para os montes, faça como os pássaros. E aí ele começa a descrever como são os ímpios. Verso 2. Pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda, para tirar de surpresa contra os retos de coração. Se você se lembra, no salmo passado, Davi usou uma expressão, uma figura de linguagem, para descrever também os ímpios. E ele diz que os ímpios, eles são como leões, como um leão que fica ali na tocaia à espreita para devorar a sua presa. E aqui Davi está usando uma outra linguagem para descrever como os ímpios são. Que eles querem ali ficar de tocaia para disparar a sua flecha, para eliminar, né, e para pegar os retos de coração de maneira surpresa. Né? Verso 3. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? O que ele quer dizer aqui é o seguinte, quando tudo está ruindo, quando a nossa estrutura está sendo abalada, quando tudo parece ir por água abaixo, o que o justo pode fazer? O que nós podemos fazer? No verso 4 ele responde, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, seus olhos estão atentos e as suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Ou seja, quando o nosso chão parece que está ruindo, parece que onde nós não temos mais recursos, parece que onde tudo está indo por água abaixo, Davi nos remete a Deus mais uma vez. Que nós não podemos tirar os nossos olhos do Criador, que os nossos olhos devem estar presos em Deus. Ele, é dele que vem o meu refúgio, é dele que vem o meu socorro, é dele que vem o nosso refrigério. E ele diz que Deus, ele examina a todos os homens, não apenas os seus filhos, os cristãos, mas os ímpios. Todos, ninguém passa desapercebido dos olhos do Senhor. E no verso 5 ele diz, o Senhor prova o justo e o ímpio, e odeia o que ama a violência. Né? Então note que as expressões bíblicas, elas são muito fortes. Como aqui o texto diz, né? Deus odeia aquele que pratica a maldade, aquele que pratica a violência, ou seja, aquele velho discurso que nós ouvimos de muitos líderes religiosos, né, que Deus ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, você não tem respaldo bíblico, você não acha isso nas Escrituras. Pelo contrário, como o próprio salmista vai dizer, Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Deus ama o pecador arrependido, aquele que confessa o seu pecado, aquele que abandona o seu pecado, aquele que crê em Cristo, que busca em Cristo refrigério e a sua justiça é Cristo. É este pecador que Deus ama. Aquele pecador que confessa o seu pecado. O interessante é que aqui não dá para você colocar essa teologia de muitos líderes religiosos, né, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, porque o salmista está dizendo que Deus odeia o que ama a violência. Ou seja, aquele que pratica a violência. Não tem como você separar o homicídio do homicida. Não tem como. Os dois andam juntos, os dois estão ligados. Só vai ocorrer um homicídio porque alguém praticou. Porque alguém executou o seu próximo. Então essa teologia que nós ouvimos hoje não há respaldo nas Escrituras.
E ele diz que há uma consequência, que o nosso Deus, ele não deixa o mal impune, que Deus pune a maldade humana. E nós temos inúmeros e inúmeros exemplos nas Escrituras de Deus punindo a maldade humana. Por inúmeras e inúmeras vezes Deus exortou o seu povo, Deus trouxe uma voz profética, chamando as pessoas ao arrependimento, confrontando os seus pecados, e muitas vezes aqueles homens não ouviram a voz de Deus. E Deus de antemão já havia dito, se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer. E é exatamente isso que Davi está dizendo aqui. Ele fará chover, verso 6, ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. Ou seja, todo aquele que não quer Deus, todo aquele que não se arrependeu dos seus pecados, todo aquele que não crê em Cristo. A parte que lhes cabe será um vento abrasador, ou seja, caos, desgraça e miséria. Você se lembra lá de Sodoma e Gomorra? Você se lembra do dilúvio? Você se lembra das declarações de Jeremias e Isaías? Você lembra o que nós estudamos aqui acerca de Lamentações de Jeremias? Onde depois de todas aquelas profecias, Jeremias está narrando o caos que de fato aconteceu porque o povo não quis a Deus. Eu sei que nós hoje somos presos ao áudio e o visual. Muitas vezes quando nós lemos as Escrituras, nossos olhos não saltam ao ouvirmos verdades como do dilúvio, ao ouvirmos verdades como de Sodoma e Gomorra. Porque nós não ouvimos gritos, nós não ouvimos pranto, nós não ouvimos pessoas desesperadas. Mas é exatamente isso que aconteceu naqueles dias. Ou você acha que crianças não morreram em Sodoma e Gomorra? Ou você acha que crianças não morreram lá no dilúvio? E foi o diabo que fez isso? Não, foi Deus. Foi Deus punindo a maldade humana. Mas na teologia moderna não cabe este Deus. Mas é claro, eles não conhecem o Deus das Escrituras. Por isso que não há temor a Deus diante dos olhos de muitas pessoas. Por isso que muitos crentes hoje eles vivem como ímpios, vivem como pagãos, porque eles não conhecem o Deus das Sagradas Escrituras. O Deus de muitos crentes hoje parece um vovô bonachão, onde ele vai varrer para debaixo do tapete toda a sujeira do homem. Lembre-se, o pecado não é mais limpo por estar na pele de uma ovelha. Se você é filho de Deus, lembre-se de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que mentiu, matou, adulterou, um homem frio, sanguinário, calculista. Deus perdoou Davi? Sim, Deus perdoou Davi. Deus isentou Davi de suas consequências? Não. Davi, a primeira consequência foi justamente a morte de seu filho. E Deus, por meio da boca do profeta, disse, a espada nunca mais apartará da sua casa. Mas hoje os crentes querem flertar, eles querem brincar com Deus, eles querem zombar de Deus. E a culpa disso grande parte é dos líderes religiosos, que não anunciam o Deus das Sagradas Escrituras. Por isso que, como Martin Lloyd Jones vai dizer, se arrancarmos a doutrina da ira de Deus, sobrará bem pouca coisa para se pregar. Mas os líderes religiosos, em sua maioria, eles conseguem fazer isso. Eles conseguem arrancar a doutrina da ira de Deus. E se não há doutrina da ira de Deus, que um dia você estará frente a frente com o Senhor, e que tudo que eu e você fazemos, praticamos, Deus está vendo, os olhos dele está sobre nós. Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. E aí no verso 7 ele diz, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Então preste atenção, o Senhor é justo, ele ama a justiça. Então se ele ama a justiça, ele não pode amar a injustiça. Se ele ama a justiça, ele precisa odiar a injustiça, ele precisa abominar a injustiça, ou seja, ele odeia a maldade. Essa é a lógica. Deus precisa punir a maldade humana, como ele já fez diversas vezes, como eu acabei de citar, no dilúvio, Sodoma e Gomorra, quando nós vemos os relatos dos profetas no Antigo Testamento, nós vemos ali a mão de Deus. Então o tema da minha mensagem hoje é, não fuja de seus problemas, porque esta era a orientação que estavam dando a Davi. Fuja, corre, busque refúgio em algum lugar. Como eu disse, Davi ele está relatando aqui a sua experiência de perseguição por parte de Saul. Saul estava em busca para exterminar Davi, para aniquilar Davi, e Davi está descrevendo. Ou seja, neste tempo ele estava fugindo de Saul. Então, meu primeiro ponto aí, de forma muito rápida hoje, 4 princípios apenas. Primeiro, não fuja. Se você prestou atenção aqui no texto,
Davi, ele repreende aquelas pessoas que o aconselham a fugir. E qual é a maneira dele repreender essas pessoas? Ele diz, eu não vou fugir. O meu refúgio é o meu Deus. Deus é o meu refúgio. Ele é o meu escudo. Ele é a minha fortaleza. Ele está dizendo que Deus é o seu refúgio. Meu irmão, todos nós aqui enfrentamos inúmeros problemas, inúmeras angústias, inúmeras aflições. Nós estamos aí diante das enormidades da vida. Cada um de nós passamos por angústias. Cada um de nós temos aflições que muitas vezes assolam o nosso coração. E nós somos tentados a fugir. Nós ficamos muitas vezes desesperados. A tentação de Davi foi por conta de Saul estar o perseguindo, mas a minha e a sua. Quais são os seus problemas? Quais são as suas angústias? Quais são as suas aflições que muitas vezes você é tentado a fugir? É tentado a fazer de tudo para se esquecer, para se anestesiar da vida real. O que fazer diante dos problemas? Há inúmeros relatos, né? Você tem, por exemplo, um cineasta americano, né, chamado Woody Allen, e ele é muito conhecido. E ele diz, né, um ateu, e ele diz o seguinte, olha, eu faço filmes todo ano para eu não ver o todo. O que Woody Allen estava dizendo com isso? Eu faço filme, né, todos os anos para não ver o todo. Ou seja, o que ele estava dizendo, em outras palavras, eu preciso ficar preso no trabalho, ou seja, eu preciso me esconder no trabalho para não enxergar a miséria que é a existência humana. Porque se não crê em Deus, é claro que a vida é uma desgraça. Se não há Deus, a vida é uma miséria. A vida é uma droga. Então, é claro, um ateu com essa perspectiva, dinheiro para ele com certeza não falta, sucesso não falta, o aplauso dos homens não falta, mas ele precisa preencher o seu coração. E para preencher o seu coração, ele se afunda no trabalho. Essa é a maneira dele se esconder. Esta é a maneira dele tentar buscar refúgio e refrigério. Ou seja, meu irmão, quando você não crê em Deus, ou a sua fé não é uma fé viva e verdadeira, você vai, sem notar, você vai se escondendo nas coisas. Muitas pessoas se escondem no entretenimento. O entretenimento se torna um vício para muitas pessoas. Nós ouvimos até hoje, né, pessoas dizendo que maratonam séries. Uma série nova sai aí e eles começam a maratonar a série. Assistem a série numa sentada apenas. Ou seja, então se a sua fé não é uma fé verdadeira, não é uma fé viva, ou você não crê em Deus, você vai tentar se esconder e muitas vezes pode tentar se esconder no entretenimento. Porque, convenhamos, para inúmeras pessoas, a vida é uma desgraça. A vida é uma droga. E se a vida é uma droga, nós temos que achar alguma maneira de torná-la ela mais prazerosa. Se a vida é sem graça, se a vida é sem sentido, se a vida é sem propósito, nós precisamos fazer alguma coisa para torná-la mais prazerosa. E aí nós começamos a utilizar de inúmeros recursos para fugir das angústias da vida. E aí muitos se afogam, seja nas bebidas, nas drogas, no sexo fora do casamento e em outros caminhos, para tentar buscar refúgio e fugir dessas angústias. Mas você precisa se lembrar, a maior parte do tempo de nossa existência aqui neste mundo é trabalho. A maior parte da nossa vida e desta vida que nós vivemos neste mundo é de sofrimento, é de dificuldade. Esta é a realidade da vida. Só que parece que muitas pessoas querem viver numa bolha. E para muitos crentes, esta é a realidade. Eles não podem passar por sofrimentos, eles não podem passar por angústias, por aflições. Ora, nós fazemos parte deste mundo, como qualquer outro ser humano. As adversidades vêm sobre nós, como vêm sobre os ímpios. A grande diferença, eu vou citar daqui a pouco, é aonde você está alicerçado. Problemas, angústias, aflições virão sobre toda a alma. É o que a Escritura nos anuncia. Então, na maior parte do tempo, a nossa vida é assim. Trabalho, sofrimento, angústia, dificuldades. Aí, diante dessas demandas da vida, diante dessas dificuldades da vida, as pessoas têm de buscar em algum lugar prazer, refúgio, fuga. Eles tentam buscar um lugar para extravasar. Todavia, Davi está dizendo aqui, o Senhor é o meu refúgio.
o Senhor é tudo o que eu preciso. Não é um monte que eu preciso para me esconder de Saul. O Senhor é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio. Não é um entretenimento. Não é a bebida. Não é qualquer outra coisa. Não é a droga. Mas o Senhor é o meu refúgio. Então a fé em Deus, a fé na eternidade, é disso que nós precisamos. Uma confiança total em Deus. Uma confiança que um dia nós estaremos com Ele e passaremos a eternidade com o Senhor. Como a Escritura vai dizer, a vida eterna não é um lugar, mas é uma pessoa. Porque a palavra de Deus vai dizer, nós vamos passar a vida eterna conhecendo a Ele, o nosso Senhor. Então nós devemos viver com essa perspectiva da eternidade. Viver cada dia da nossa existência, enquanto Deus nos der o fôlego de vida, vivemos com a perspectiva correta, de glorificar a Deus por meio da nossa vida, por meio da nossa família, por meio de tudo que nós fazemos. Então a vida, meu irmão, ela não se resume a apenas 70, 80 anos, ou 100 anos para alguns. Deus nos criou para a eternidade, nós devemos viver com essa perspectiva. Porque se você vive focado apenas neste mundo, o apóstolo Paulo diz que você é o mais infeliz de todos os homens. Porque a sua esperança em Cristo se limita apenas a este mundo caído, você é o mais infeliz de todos os homens. A nossa vida não se resume a esses dias, a esses sofrimentos que são momentâneos. Não é isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Romanos? Diante da eternidade, diante da glória que há de vir, que está por vir, esses sofrimentos não são nada. Da mesma maneira que as nossas alegrias, os nossos prazeres, que as coisas lícitas que nós desfrutamos neste mundo, comparados com a eternidade, também são irrisórios, são pequenos, são minúsculos, comparado com a eternidade. Então, quando você vive com essa perspectiva da eternidade, você vai enfrentar o sofrimento de uma maneira diferente. Você vai olhar para a sua vida com uma perspectiva diferente. Mas o interessante é que Davi, ele diz que nós não devemos fugir, ele exorta, né, a orientação, o caminho que colocaram diante dele, mas ele foge. Como explicar isso então? Ora, não é pecado se proteger daquele que nos persegue. Pecado é você desistir de nosso chamado por conta da oposição. Podemos nos proteger contra os ataques, mas nós jamais devemos deixar de seguir o caminho proposto por Deus por conta dos inimigos. Não há problema algum você se proteger. O problema é você deixar de seguir o caminho proposto por Deus. Aquilo que Deus colocou para você. Porque há muitas pessoas se levantando, há inúmeros adversários, há muitas pessoas falando contra, e você então, ao invés de ficar com o que Deus ordenou, cumprir o propósito de Deus, submeter à voz de Deus, a palavra de Deus, você fica preocupado com os outros. Segundo ponto que nós observamos aqui, como diz aí no verso 2, né, os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra os retos de coração. Os ímpios são perseguidores. Algumas versões vão dizer que as ocultas atirarem contra mim, né? Atirarem em mim. Imagine Davi, né? Fugindo em meio a uma floresta e está lá um ímpio escondido para lhe atirar uma flecha, para tentar destruir a Davi. Meu irmão, nós estamos neste salmo de número 11. Nós já estudamos 10 salmos aqui. E se você prestou atenção, grande parte deles é de Davi. E grande parte destes salmos, nós vemos que o homem tinha inimigo, hein? Pensa num homem que tinha inimigo. Cada hora Davi está descrevendo uma situação de horror, de caos, de tormento. Muitas e muitas pessoas se levantando contra ele. Davi é aquele camarada que tinha adversário para mais de metro, como diz aí o ditado. O que nós aprendemos aqui? Ser cristão não é você estar livre do sofrimento. Você se submeter a Deus e a sua palavra, você ser um servo de Deus, um filho de Deus, não é uma garantia que você não vai sofrer. Não é uma garantia que você não irá passar por dificuldades, angústias e aflições nesta vida. Jesus nunca nos prometeu isso. Quem prometeu isso foi Satanás e muitos falsos profetas hoje.
São eles que prometem essas coisas. Jesus, pelo contrário, ele disse, olha, se vocês quiserem me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vocês vão ter que aborrecer pai, mãe, filho, esposa, seja quem for, por minha causa. Mas uma coisa ele garantiu a todos nós. Uma coisa ele garantiu a todos os seus filhos. Não foi a ausência de sofrimento, mas foi a presença dele. Ele garantiu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não importa qual seja o cenário, não importa quais sejam as suas dificuldades, os seus tormentos, as suas angústias e suas aflições. Os seus olhos sempre precisam se voltar para Cristo. Os seus olhos precisam estar voltados para as Escrituras. Porque a sua fé tem que estar fortalecida na palavra de Deus. E Ele disse isso a nós. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o que nós queremos? Nós queremos ouvir a voz do profeta ali da esquina, não é? Nós queremos ouvir isso. Se não for o profeta dizendo, se ele não der uma entonada na voz, nós estamos perdidos. Mas Cristo disse isso a mim e a você. Nós podemos e devemos ficar com a palavra dele. E isso deve trazer paz, refrigério e renovo ao meu e ao seu coração, quando nós lemos as Sagradas Escrituras. Quando nós conhecemos o Deus das Sagradas Escrituras. Jesus disse, se você se lembra, já estudamos isso lá em Mateus, dos 2 fundamentos, não é? A chuva vem sobre o ímpio, sobre o bom, sobre o ímpio e sobre o justo. As mesmas situações. Chuva, vento, tempestade. E parecia que as duas casas não eram iguais. Mas nós lembramos que o fim foi diferente. Ou seja, a tribulação, a angústia, a aflição vem sobre todos. Sobre o ímpio e sobre o cristão. A diferença está no alicerce. A diferença está aonde a sua vida está sendo solidificada. A diferença é se você conhece o Deus das Escrituras. Porque aí quando vier as dificuldades, vier as aflições, vier os tormentos, vier as tempestades da vida, você vai se manter de pé. Se a sua vida estiver fortalecida na palavra de Deus. Não importa qual seja o seu problema, não importa quais sejam as suas angústias e as suas aflições. Ele garantiu que Ele vai ser o nosso refrigério. Ele garantiu que vai nos dar força. A vida é um desafio. E todo dia nós precisamos estar prostrados diante do nosso Deus. Terceiro princípio que nós vemos aqui, que Davi está dizendo que os fundamentos foram destruídos, né? Ele diz aí no verso 3, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? E aí você precisa se lembrar do contexto. Davi está fugindo de Saul, Davi perdeu a sua família, Davi precisa deixar para trás a sua esposa, Davi precisa abandonar o seu trabalho como assessor do rei, Davi precisou deixar a sua pátria. Eu sei que hoje, quando se trata de pátria, né, não há muito valor para muitas pessoas, mas naquela época, naquele contexto, sim, havia muito valor. Davi precisa deixar a sua pátria. Acima de tudo, Davi precisa deixar o templo. Se você se lembra, chega um determinado momento que Davi, ele vai e ele está em meio aos filisteus, em meio aos seus inimigos. E as pessoas batem um olho e dizem, não é esse que derrubou o gigante? Não é esse que destruiu Golias? Davi, então, para escapar de todo aquele problema, de toda aquela angústia, Davi se finge de louco, para ver se passava batido no meio daquela turma. Davi perdeu a sua dignidade. Ou seja, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo aquilo que sustenta a existência humana. Esta era a situação de Davi. E por isso ele diz, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer? O que o justo faz neste momento? Ele nos dá uma orientação. Quando parece que o seu chão está ruindo, ele nos leva aí para o verso 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Ou seja, quando tudo vai caindo, quando tudo parece que está virando pó, quando há somente um montão de ruína, lembre-se, Deus continua ali. Deus está conosco, como diz a palavra do Senhor. Um dos nomes do Senhor é Deus Emanuel, Deus conosco, não é?
Então, quando tudo parece que estiver indo por água abaixo, lembre-se, Deus continua ali. Deus continua sendo o Senhor e soberano sobre tudo e sobre todos. E que a minha vida e a sua vida não está jogada ao acaso. Porque a nossa vida está nas mãos do Criador, do Senhor, que criou os céus e a terra, como nós lemos aqui no início. É o Deus conosco. Davi enfrentou muitos problemas, você se lembra? Em um determinado momento, que Davi está numa peleja, e então os homens invadiram, né, a cidade, e Davi com os seus soldados, quando chegam, a cidade havia sido saqueada, né, as mulheres foram levadas, e os soldados de Davi ficaram furiosíssimos com ele. Eles queriam matar Davi, porque afinal de contas, quando tudo dá errado, a gente quer achar um culpado, né? E eles queriam fazer isso, eles queriam matar Davi, por conta de toda aquela situação. Se você se lembra a narrativa do texto, diz que ele chorou até não ter mais força. Imagine o tamanho da angústia, da aflição de Davi. Não somente por conta da sua família, mas da família de todos aqueles homens que estavam ao redor. E ainda a pressão que eles estavam exercendo sobre ele, de quererem matar Davi, de destruir Davi. Diz o texto que ele chorou até não ter mais força. Porém, diz o texto, Davi se reanimou no Senhor. Mesmo diante do caos, mesmo diante das adversidades, Davi se prostra diante do Senhor, suas forças são renovadas, ele é restaurado e ele vai para a batalha, ele reconquista tudo novamente, traz o povo novamente. O que nós aprendemos, meu irmão, e a Escritura nos mostra, é que o cristão ele pode passar por momentos terríveis. E nós vamos passar por momentos difíceis e tenebrosos nesta vida. Davi está descrevendo, eu perdi tudo. Esta é a situação que ele estava. Perdeu tudo. Tudo aquilo que traria sentido, significado à existência humana. Mas ele nos chama e nos exorta a nos lembrarmos que há um Deus nos céus, que guarda as nossas vidas. Ele nos exorta a confiar nesse Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra, que Ele guarda as nossas vidas, e Ele diz que nós podemos confiar neste Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, e que de uma maneira ou de outra o Senhor irá prover uma saída a nós, que o Senhor vai prover consolo, que Ele vai trazer refrigério, que Ele vai nos dar direção a todos os seus filhos, a cada um de nós, quando Deus for de fato o nosso refúgio, assim como Ele foi para Davi. Esta era a confiança de Davi. Ele é o meu refúgio. De uma maneira que eu muitas vezes não possa compreender, Ele vai trazer. Ele vai prover uma saída, Ele vai trazer um consolo, Ele vai me dar uma direção, Ele vai me conduzir. Por isso que ele ora. Davi está de mãos atadas. Esta é a situação de Davi. Ele está orando porque sozinho ele não podia. Ele não conseguia sair ou ter paz sem Deus. Por isso ele está prostrado diante de Deus. Por que ele pode se reanimar em Deus? Como ele está dizendo, Deus está no trono. Então lembre-se, os acontecimentos em sua vida não fogem do controle de Deus. Não está fora da alçada de Deus. Deus está no controle, Ele continua sendo o Senhor, soberano sobre tudo e sobre todos. E para a gente encerrar, nós vemos aqui no verso 5, né? O Senhor prova o justo e o ímpio, né? E odeia o que ama a violência, ou seja, Ele odeia o que ama a violência, né? E esse é o meu quarto princípio, Deus odeia os homens maus. Hoje, quando nós paramos para ouvir a pregação moderna, né? Há todo um contorcionismo ali no discurso do falso pastor para não desagradar os porcos, né, que rolam na lama, né, do pecado. Então o pastor ele precisa fazer um contorcionismo ali, para ele não desagradar aqueles homens que estão nadando de braçada em seus pecados. Porque ele não pode reafirmar o Deus das Escrituras para aquelas pessoas que estão nadando de braçada em seus pecados, para aquelas pessoas que não conseguem enxergar o Deus das Escrituras, que pune a maldade humana, que Ele não faz vista grossa para os pecados, inclusive de seus próprios filhos. Que Ele pune, sim, a maldade humana. Como eu disse, essa frase citada por muitos pregadores, né?
Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, ela não está nas Escrituras. Ela deve estar em alguma frase de para-choque de caminhão, mas não na Bíblia. Não existe respaldo bíblico para você ou qualquer pastor dizer Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Pelo contrário, o respaldo bíblico, as Escrituras vão dizer outra coisa. Que Deus odeia o pecado e que Deus odeia o pecador. Deus ama o pecador arrependido, aquele que confessa o seu pecado, abandona o seu pecado, ele crê em Cristo Jesus e se submete ao seu Senhor. Meu irmão, é simples. Como separar o homicídio do homicida? Ora, só há o assassinato porque há um assassino. É simples assim. Só há um assassinato porque há um assassino. Houve alguém que executou aquilo, que fez aquilo. Como nós vemos aí em Deuteronômio, né? Capítulo 18, verso 12. Se você se lembra lá em Deuteronômio, tem uma lista, né, de pecados. E aí diz o autor aí, em Deuteronômio, o seguinte: pois o Senhor detesta, né? E aqui detesta, algumas versões vai dizer abomina, outras odeia, né? Então, esse é o sentido, né? Deus abomina, Deus odeia. E ele diz, Deus detesta todo aquele que faz essas coisas. Já começa aqui, é uma interpretação simples. O que o autor está dizendo? Que Deus detesta as coisas que foram praticadas, os pecados que foram praticados, ou quem pratica aqueles pecados, aqueles atos. O autor é muito claro. Deus detesta todo aquele que faz essas coisas. Ou seja, aquele que pratica, aquele que faz, aquele que está agindo ali. É por causa dessas é por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, os expulsa diante de ti. Um outro versículo também, não poderia citar vários, mas vou citar apenas esses dois. Porque o Senhor detesta, né, ou abomina o perverso, mas é amigo dos que andam em retidão. Ou seja, ele detesta o perverso, ele abomina o perverso. Então nós vemos que é muito claro. Quem que Deus abomina ou odeia? Quem faz ou a coisa? É quem faz. Então não há como você separar. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, não há como separar. Ah, pastor, mas é só um jogo de palavras, não é? Não, não é. Sabe por que isso é tão grave? Porque esta pregação, esse estilo de mensagem que é difundido hoje, ele faz com que os homens ficam confortáveis em seus pecados. É por isso que muitos que se intitulam cristãos vivem como ímpios. É por isso que muitos hoje que dizem que temem a Deus, que servem a Deus, vivem como pagãos, vivem como ímpios, vivem como depravados, porque eles não se submetem a Deus, porque eles não conhecem o Deus das Sagradas Escrituras. E como Paulo e em todas as Escrituras nós vemos, não há temor a Deus em seus olhos. Não há temor a Deus, eles não conhecem. Irmão, o único sentimento de Deus, a única reação de Deus ao ímpio é a sua ira. Ponto final. É a ira de Deus que será descarregada sobre eles. Ponto final. Não dá para você amaciar isso aqui. Não dá para você diluir o evangelho. Não dá. Deus abomina o homem mau. Deus abomina aquele que pratica o mal. E aí, é claro, nós teremos um problema. A Escritura diz que nós somos maus. A Escritura diz que nós éramos inimigos de Deus, que nós somos pecadores. Então, como explicar que Deus prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, como Paulo vai dizer em Romanos? Que nós éramos vaso de ira, mas nós nos tornamos objetos de seu favor. Como explicar isso? Não sei. Mas é o que me faz levantar de manhã com o coração agradecido a Deus. É o que me motiva a levantar de manhã e agradecer ao Senhor, porque eu deveria morrer, você deveria morrer. Nós merecíamos a morte e o inferno. Mas a Escritura diz que o Senhor morreu por nós, que Deus enviou o seu Filho, e ele foi moído na cruz do Calvário, por conta do seu povo. Quando eu digo que eu não sei, não é que eu não sei a maneira como ele fez isso, mas é o porquê ele fez isso. Nós não merecíamos. A maneira como o Senhor fez isso, eu sei. Nos é descrita nas Sagradas Escrituras.
como nós fomos declarados justos diante do tribunal de Deus. Isso eu sei. Porque a Escritura é muito clara. Pela obra de Cristo, pelos feitos de Cristo naquela cruz do Calvário. Mas por que nós não merecíamos? Como foi feito, nós sabemos. Deus moeu o seu próprio Filho naquela cruz do Calvário. A sua ira foi descarregada sobre ele, que deveria ser descarregada sobre o homem mau. Mas Deus envia o seu Filho. E toda aquela ira que era para ser descarregada sobre nós, pecadores, depravados, corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça, foi descarregada sobre o seu Filho, onde ele foi moído naquela cruz. Como disse Isaías, agradou o Senhor moer o próprio Filho. E é por isso que nós podemos nos dirigir a Deus. É por isso que hoje nós podemos cultuar ao nosso Deus. Podemos erguer as nossas mãos aos céus e bendizer ao Senhor. Porque há mais de 2000 anos, o seu Filho foi moído naquele lugar. Naquela cruz, no meu e no seu lugar. E todos os filhos de Deus podem se achegar. Porque foram reconciliados com Deus Pai por meio da obra de Cristo Jesus. Meu irmão, Deus odeia o que é mal. Deus odeia o que é mal. Nós podemos ver em todos os salmos que nós estudamos até agora. Nós vemos de maneira nítida. Deus odeia o que é mal. E aí a pergunta que eu deixo para mim e para você hoje é: por que nós tratamos de maneira tão amável o que Deus abomina? Por que muitas vezes você trata de maneira tão amável o que Deus odeia? Exemplos? Por que nós tratamos de maneira tão amável o que Deus odeia, como por exemplo, como nós tratamos o nosso cônjuge? Por que nós não paramos para refletir e abominar aquilo que Deus abomina? Você já parou para pensar? Como você trata, por exemplo, sua esposa ou seu esposo? Você acha que Deus aprova a sua atitude? Ou Deus abomina a sua atitude? Pare e analise. Deus abomina, Deus odeia aquilo que é mal. E se nós erramos com o nosso cônjuge, nós temos que pedir perdão. É o que a Escritura nos ensina. Ah, mas eu não acho que é isso. Não, o que você acha, ou o que eu acho, pouco importa. Mas o que a Escritura ensina. O que a palavra de Deus nos ensina. Então não importa se nós gostamos ou não. Nós fomos chamados para nos submeter à palavra de Deus. Então por que nós tratamos de maneira amável aquilo que Deus abomina? Como, por exemplo, você que é filho, quando você desrespeita o seu pai. Você pode achar que é normal. Você trata de maneira amável os seus pecados. Mas Deus abomina. Deus abomina. Se Deus abomina, por que você trata de maneira tão amável? Por que você acha que é normal você desrespeitar os seus pais? E não importa o que os seus pais sejam. Não importa o que sua mãe faça, o seu pai faça. Ele continua sendo seu pai e sua mãe. Você tem que respeitar e ponto final. É o que diz a Escritura. E nós nos submetemos à palavra de Deus. Nós só os desrespeitamos ou não nos submetemos às ordens de nossos pais quando eles confrontam as Escrituras. Esse é o único respaldo que nós temos, a única saída que nós temos para não nos submeter. Ponto final. Então não importa, pode ser o que for, continua sendo seu pai e sua mãe. Você não tem o direito de desrespeitar. É o que diz as Escrituras. E por que então você ama e trata de maneira amável o que Deus abomina? Se você se lembra, né? Uma das ordenanças era justamente essa. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Ou seja, desonre os seus pais e suas mães e sua mãe morra cedo. Essa é a consequência lógica do texto. Por que nós tratamos de maneira tão amável aquilo que Deus abomina? Por exemplo, quando você vê o que não presta. Por que você trata de maneira tão amável aquilo que Deus abomina? Por que você trata de maneira tão amável aquilo que Deus abomina, como, por exemplo, perder a paciência? Nós achamos que é normal, não é? Não, não é normal. É pecado. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que pedir perdão a Deus, dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus. Ah, eu sou assim. Não, então você é um endemoniado. Só pode ser. Ah, eu sou assim, não tenho controle? Quem não tem controle é o demônio. É o demônio se você estiver endemoniado. Aí você não pode dizer que você é filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em nós, em seus filhos. E um dos frutos do Espírito, ou seja, uma das consequências do Espírito,
é justamente o domínio próprio, não é? Então nós não podemos usar essa desculpa esfarrapada para continuar sem mudar de vida. Nós não podemos aceitar. Como que nós vamos tratar de maneira amável aquilo que Deus abomina? Você não pode simplesmente tratar mal os seus filhos, perder a paciência e achar que isso é normal. Não, a gente tem que confessar o nosso pecado, se arrepender e mudar de vida. Então, meu irmão, odeie tudo que Deus odeia. Abomine tudo que Deus abomina. E lembre-se, Deus odeia tudo aquilo que é mal. E lembre-se, o inferno é tormento eterno. Esse é o Deus das Escrituras. As pessoas acham que não vai ter inferno. Não vai ter tormento eterno. Paga para ver. Paga para ver. Ué. Só pagar para ver. Mas é justo ter inferno? Como disse Hernando Dias Lopes. Injusto seria se não houvesse inferno. Aí seria uma injustiça. Ah, mas Deus é bom, Deus é amor. É justamente porque Deus é bom que Deus tem que punir a maldade humana. Que hoje há uma inversão total, né? As pessoas dizem, Deus é amor, Deus é bom. Com a lógica, com uma desculpa que Deus não irá punir a maldade humana. Não, é justamente porque Ele é bom, porque Ele é puro de olhos, Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, por isso que Ele tem que punir a maldade humana. Deus, Ele ama a justiça. Como diz Davi aqui no final do verso. Esse é o nosso objetivo, não é? Como ele diz aí no final do verso, né? Para a gente encerrar. Ele diz no verso 7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Olha que maravilha, né? Ele ama a justiça. Esse é o nosso objetivo. Como Davi conclui, o dia que nós o veremos face a face. Irmão, aí, tudo em sua vida, de uma maneira ou de outra, é Deus trabalhando. É Deus te lapidando. É Deus te quebrantando. É Deus te preparando para aquele grande dia, onde nós o veremos face a face, onde nós passaremos a eternidade conhecendo ao Senhor. Então, para um cristão, para um servo de Deus, aquele que vive com os olhos, com a perspectiva da eternidade, ele sabe que nada foge do controle do Senhor. Cada momento da nossa vida, cada situação que nós passamos, nós não estamos sozinhos, Deus está ali, está nos conduzindo, está nos lapidando, está nos quebrantando, está nos transformando para aquele grande dia. Deus ama a justiça. E o alvo da vida de um ser humano, de um cristão, não é ser rico, não é ser famoso, não é ter estabilidade financeira, não é pecado você ser abençoado, mas uma riqueza abençoada é aquela que não é buscada. Então não há pecado. Mas o nosso alvo não é essas coisas. Ser rico, ser famoso, ter estabilidade financeira. O nosso alvo é ser fiel a Deus. Esse deve ser o seu alvo como cristão. Ser fiel a Deus, seguir o caminho que Deus traçou para você. Submeter a Deus e a sua palavra. E no final de todas as coisas, que o objetivo se concretize. O objetivo final se concretize. Qual que é o objetivo final? Ver a Deus. Você imagine, né? Um atleta. Muitas vezes ele passa toda a sua vida abrindo mão de prazeres momentâneos, abrindo mão de muitas coisas por uma competição, porque ele quer ter o seu nome aí na fama. E ele, toda uma vida, dedicou uma vida inteira por apenas 10 segundos, que era o período dele de competição. Toda uma vida por conta de 10 segundos. Para ter fama. Alcançar o seu objetivo. E nós, cristãos? Para nós não é 10 minutos, 10 segundos. Mas nós fomos chamados para algo infinitamente maior. Nós fomos chamados para algo imortal. Nós somos chamados para viver a eternidade conhecendo o nosso Deus. Por isso, viva para a glória de Deus. Tudo que você vier fazer, faça para a glória de Deus. Então não importa quais sejam as suas angústias, as suas aflições, hoje. Eu não sei a maneira que você entrou aqui hoje, mas faça como Davi. É dele que vai vir o seu refrigério. Não é de um pastor, não é de um líder religioso, não é da esposa, não é do esposo, não é dos filhos, não é do pai, não é de uma carreira, mas é do Senhor. E é nele que nós devemos buscar
o refúgio, o refrigério que nós precisamos.